Bom dia, gente. Hoje a gente vai dar início ao terceiro dia do encontro institucional e o assunto sobre o qual será tratado hoje de manhã é um assunto de altíssima relevância, extremamente moderno e que suscita muitas dúvidas, pelo menos para mim. Eu tenho muitas dúvidas em relação ao juiz 100% digital. Bem, nós teremos hoje dois palestrantes que são conhecidos por serem pessoas extremamente tecnológicas, juízes extremamente tecnológicos. Então, eu não conseguiria pensar em nomes mais apropriados para poderem explanar sobre esse assunto, para poder tratar sobre esse assunto com a gente aqui nessa manhã. Bem, então, vamos começar com o nosso colega André Oliveira Neves, que é juiz do trabalho, titular da Vara do Trabalho de Santa Amaro, especialista em Direito Constitucional do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia e juiz auxiliar da Corregedoria do TRT da 5ª Região. Bem, doutor André, então, está com a palavra, fique muito à vontade. É o inverso, quem começa sou eu. Não, mas é porque o currículo que me passaram primeiro foi o de André. Tinham me passado o seu currículo errado, e chegou agora, nesse minuto que eu estava falando. Então pode lê-lo. Então, tá bom. É que não combinamos com você, porque a André só avisou ontem que você faria mediação. Ah, mas não tem problema de André começar primeiro? É porque ele vai falar o final e eu vou falar o início. Ah, entendi. É a ordem que vocês estabeleceram, né? Então, deixa eu ler aqui o seu currículo, doutor Rubem. Só um minuto. Não, todo mundo já Abri conhece. aqui agora. Doutor Rubem Dias do Nascimento Júnior é graduado em Direito pela UFBA, pós-graduado pela mesma instituição com especialização em Direito Constitucional do Trabalho, é tutor de ensino à distância pela ENAMAT, coordenador EAD pelo CNJ, iniciou a carreira de magistrado no TRT da 5ª Região em 89, sendo sucessivamente titulado das varas do trabalho de Piauí, 2ª de Alagoinhas, 6ª e 27ª de Salvador. Atualmente atua como juiz convocado ao 2º grau. Foi também, na verdade, não, né? Desembargador. Enfim, eu acho que o resto todo está comprometido, o currículo está desatualizado, então peço desculpas desde culpa já. Culpa da Covid. Passo a palavra ao nosso desembargador do TRT da 5ª Região, doutor Rubem Dias do Nascimento, para posteriormente ser sucedido pelo doutor André Oliveira Neves. Fique muito à vontade. Pronto. Obrigado pela palavra. É porque eu tomei posse em plena pandemia. Não tive direito nem a currículo na página do tribunal, nem carteira funcional. Tem algumas juízas novas que pediram carteira funcional. Se elas conseguirem, é bom que mandam a minha também. Disseram que não tem papel moeda para imprimir. É culpa de André. Eu sei o seguinte, eu comecei na Justiça do Trabalho antes da maioria nascer. Foi em maio de 1978. Era um processo 100% físico. Era interessante, porque naquela época a Justiça do Trabalho era o patinho feio do judiciário. Ouvíamos dos professores na faculdade que só atuava na Justiça do Trabalho quem não conhecia direito, quem queria ganhar dinheiro fácil. A minha motivação, depois de fazer estágio em outros ramos, é que na Justiça do Trabalho eu conseguia ver o início, o meio e o final do processo, o que era difícil no cível, ainda é. Então, na época que eu cheguei na Justiça do Trabalho, uma secretaria da vara era mais ou menos como vocês estão vendo aí. E a foto só tinha processo. Processo costurado, processo com aquela bailarina, quilos e quilos de processo. E era interessante porque em Salvador você só tinha 10 varas. Você conhecia os juízes, sabia como cada um atuava, como dizem por aí, a CLT e o CPC de cada um. A Constituição era aparentemente a mesma. E você, além de atuar no dia a dia, tinha que conhecer como cada juiz ia atuar. E era interessante, por exemplo, eu tive uma experiência de conhecer o doutor Iguaçu Dória Rebouças, que a sentença era manuscrita. Ele juntava aos autos a sentença manuscrita. Então, após você ser notificado, tinha que falar com a secretária de audiência para ela ler, possivelmente interpretar o que estava escrito.
Tinha um outro, Elias Morgado, que ele proferia a sentença logo após encerrar a audiência. Eram citações e citações em grego, em latim, inglês, francês, e o secretário de audiência se virava nos 30 para escrever letra a letra que ele ditava. E você depois tinha que traduzir com dicionário, porque... E valia. Hoje, não vale mais. Então, por exemplo, quando eu cheguei, a distribuição, você fazia a petição inicial com cópias, tantos fossem os reclamados, entregava na distribuição, a distribuição colocava numa mesa 10 pilhas de processos, de petições iniciais. No final do dia, sorteava uma vara para cada pilha. E era assim que depois você sabia onde foi parar o seu processo. Então, você fazia tudo no papel. Não tinha como escapar disso aí. E deixa eu ver se eu consigo colocar uma outra imagem, que é a maior tecnologia que usávamos. Cadê meu mouse? O mouse sumiu. Socorro. Depois que disseram que eu sou tão como é tecnológico, o mouse morreu. Ó. Vai no dedo. Deixa eu ver aqui. Apresentar. Será que eu vou? Não. É mais fácil eu fazer o seguinte. Então, depois que distribuía, você tinha logo designado a audiência, que em algumas varas, dependendo da administração de cada juiz, era próxima ou distante, às vezes 2 anos, uma audiência inaugural, enquanto a vara vizinha era em 30 dias, 40 dias. Entendeu? Aí você, depois desse processo todo, você tinha que encaminhar, cada notificação era pelo correio, não havia diário da Justiça do Trabalho, algumas matérias eram publicadas no diário do Estado. Então, você acompanhava o diário do Estado, depois o tribunal passou a tá. Quando foi um belo dia, eu saí para ser presidente da Matra, em 2001, quando eu voltei em 2003, já havia uma informatização na vara. Você já tinha o SAMP para acompanhar os processos. E o SAMP fulminou aquelas fichas de acompanhamento do processo, onde os funcionários escreviam o andamento do processo. E aquilo perdia, aquilo saía da ordem, era um inferno. E também tem o seguinte, começou a ter a velha Hamilton, máquina de escrever manual Hamilton, que funcionava nas secretarias da vara e nas salas de audiência, começaram a ser substituídas e passamos a ter mais produtividade na nossa atuação. Deixa eu ver agora aqui, ó, mostrar para vocês, na época que eu comecei, qual era a maior tecnologia nas varas. Cadê? Não apareceu, não? Aí foram dizer que eu sou... Aí, já viram isso? A máquina manual Hamilton? Eu fui no museu uma vez e tinha uma máquina dessa em exposição e uma excursão do colégio de adolescentes de 14, 15 anos, eles não sabiam como era que inseria o papel. E ainda tem uma piadinha que diz que é mais avançada do que nossas impressoras, que no mesmo tempo que você digita, ela imprime. Entendeu? Então, você veja, aí depois, com o SAMP, foi possível você fazer o despacho no SAMP, imprimir para juntar os autos. Quando eu chegava na época na sexta vara, eu tinha 2 mesas de processo, com alguns metros cúbicos, assim, 1,5 metro por 3 ou 4, não era Mirinade. Mirinade era minha parceira na época. A pobre da mesa que ela usava nem cabia, nem eu, nem ela. Então, tinha uma grande parte que a secretaria não conseguia fazer,
E havia o despacho manuscrito que você tinha que fazer, assinar, entendeu? Isso é passado. Com o SAMP, inclusive quando eu voltei, uma nota curiosa, quando eu voltei para a vara em 2003, para usar o SAMP para fazer o despacho, não tinha senha, não tinha login. E o setor de informática, na época, disse que o SAMP foi projetado para o juiz não usar. Eu não entendi por quê. Então, a única solução foi eu ser cadastrado como um diretor da sexta vara, com as prerrogativas de diretor de vara, que era aquele Dzinho, que alguns de vocês também usam, entendeu? Aí, as audiências tinham um famoso livro de pauta, aquele livro enorme, que você tinha que programar para o ano todo, o ano que vem, 2 anos, e aí, de vez em quando, mudava o calendário do tribunal, era um inferno. E, sem falar, fazia parte do processo físico, a atuação dos classistas, né, que alguns ajudavam nas negociações de acordo, alguns controlavam o livro de pauta, outros preferiam apregoar e alguns simplesmente dormiam a audiência inteira. Inclusive, tem uma nota curiosa que tinha Jaime Corrêa, que era juiz da sexta vara, e ele obrigava que os classistas ficassem até às 18 horas. Eles queriam fazer a pauta e se mandar. Então, eles ficavam lá revoltados. Ainda eu passava lá para conversar e eles diziam assim, vai embora, que ele vai liberar a gente. Eu falei, não, tem um assunto para falar com ele. Mentira, sabia que era pirraça pura. Aí, depois, o tribunal resolveu fazer uma experiência, incluir no SAMP um módulo eletrônico, já que havia o EDOC, quer dizer, o advogado não precisava gastar papel nem se locomover até o tribunal para entregar algumas petições que ele mandava por EDOC, a secretaria imprimia e juntava as aulas. Então, nós começamos houve uma comissão e foi projetado com a prata da casa, os funcionários do tribunal, a custo zero, o módulo eletrônico do SAMP, o EDSAMP, que começou na 27 e foi atropelado por uma determinação do SJ, CNJ, sei lá o quê, de não implantar nenhum tipo de processo eletrônico que eles iam fazer o PJE. Então, o nosso EDSAMP melhorou demais na 27, solitariamente, depois foi estendido a outras varas. Então, nós começamos a deixar de consumir papel. O secretário de audiência passou a deixar de gastar horas, dias, juntando daqueles documentos todos, abrindo volumes, arrumando os volumes. De vez em quando o volume perdia, misturava com outro. O juiz tinha que ser atleta, tinha que ter um carrinho para carregar processo. Entendeu? Inclusive, eu me esqueci, eu ia falar, quando você fazia sentença, você tinha a primeira via, que era o papel ofício branco, tinha as vias de papel seda, cópia, com carbono. Muita gente não sabe nem o que é carbono hoje. Entendeu? Então, você tinha que fazer aquelas vias, uma para a secretaria, uma para o processo, uma para cada parte, e quando errava no original era um sufoco, porque aí tinha que refazer tudo. E com a implantação do EDSAMP, que nós começamos a economizar, foi ao mesmo tempo que os juízes começaram a se informatizar. Porque no início você ditava a sentença para o secretário de audiência, ou então você fazia em casa na máquina manual ou no seu... Então nós começamos a ter computador e aquelas impressoras matriciais, que faziam um barulho terrível, com aquele papel, formulário contínuo, você imprimia e já juntava no processo, ficava mais bonitinho, já levava pronto, principalmente quando era substituto, porque aí adiantava mais o andamento do processo. Quando passamos esse tempo todo de carregar processo, o tribunal notou que começou a economizar no tempo, na força de trabalho, começou a economizar no gasto de papel, que eram toneladas mensais, e os advogados começaram a ter uma atuação mais regional ou nacional, ele não precisava estar na 27 para atuar. Como hoje, no PJE, você hoje, de qualquer lugar, você funciona, pode ser da Índia, dos Estados Unidos, que a OAB tem muito medo, e, por fim, chegamos ao PJE. O PJE, eu fui ver
como era que funcionava no Ceará, uma vara perto de Fortaleza, e achei complicadíssimo. Nosso exame era tão bom, tão simples, tão intuitivo. E depois eu vi o PJE, voltei decepcionado, mas dos males o menor, né? Hoje nós temos o PJE e até avançamos para as atividades telepresenciais, que é outro avanço que temos que aceitar, e é muito melhor do que estar no dia a dia com essa contaminação. E eu já ouvi dizer que são 110 variantes de Covid. Você pega Covid, passa do Covid, e depois que descobre que teve, não teve nem sintoma, entendeu? Então, por isso, agora nós temos uma outra etapa. Nós vamos partir para o processo 100% digital. Obviamente com a colaboração das partes, e isso quem vai explicar é André. Pronto, doutora Silvia, devolvida a palavra. Obrigada, doutor Rubem. Eu passo a palavra agora, então, para o doutor André Oliveira Neves. Vai falar durante o mesmo tempo também, depois a gente passa para as perguntas. Silvinho, eu acho que eu vou demorar um pouquinho mais, viu? Tá bom. Bom dia a todos novamente. Eu estava ouvindo o Rubem aqui falar e me recordando no meu ingresso no TRT da 5ª Região, lá nos idos de 1995, e aí, naquela oportunidade eu ainda alcancei, depois de cumprir um castigo no arquivo do tribunal, cheguei na 10ª Vara do Trabalho de Salvador e lá encontrei ainda a reminiscência das máquinas de escrever. Eu também eu tomei posse aqui no tribunal com 10 anos de idade, né? É bom deixar bastante claro. Depois, quando fui, tomei posse aqui já como magistrado, fui trabalhar com o Rubem na 6ª Vara, já não tinha mais nenhum resquício desse instrumento, que era muito comum, e na época que eu comecei a trabalhar como servidor, ele era utilizado principalmente para digitar as guias de pagamento, né? E o servidor que trabalhava na 10ª Vara na época, Gerson, quando chegou a hora das máquinas serem recolhidas, foi um trauma, né? Porque ele não queria se separar da companheira de guerra dele lá, de mais de 20 anos, de jeito nenhum. Vou começar aqui uma apresentação. Vamos ver se todo mundo consegue ver. Conseguem ver? Sim. Está aparecendo, né? Bom, Rubem fez a introdução aí, histórica, né, da evolução dos sistemas na nossa justiça, mas para poder a gente entender o processo até a chegada do juízo 100% digital, a gente tem que começar lá pela Lei 11.419 de 2006. Né? Foi ela que traçou, vamos dizer assim, as primeiras diretrizes do processo digital, e hoje ela ainda está vigendo, né? Embora já com muitas alterações, né? E superada também por legislação posterior. Inclusive o nosso atual Código de Processo Civil, né? O nosso atual CPC, que dispõe, né, sobre a utilização dos meios digitais, audiências por videoconferência. Então, a gente tem hoje aí tivemos uma evolução muito grande de lá para cá. Eu tive a oportunidade de acompanhar boa parte dessa evolução, porque integrei a Comissão de Informática do nosso tribunal de 2009 até 2012. Na época, era presidente o atualmente ministro Cláudio Brandão, né? Ele era desembargador do nosso tribunal à época, e acompanhei o nascimento do PJE, né? Me lembro de diversas reuniões que tivemos naquela época para tratar desse tema. Inclusive participamos, eu estava ainda na comissão, quando o PJE foi implantado no nosso tribunal, em 21 de maio de 2012, começando pela Vara de Santo Amaro, da qual, por coincidência, sou titular agora, e terminou de ser implantado em nosso regional em 30 de outubro de 2015.
na vara de Conceição do Coité, né? Então, aí, a implantação durou pouco mais de 3 anos para se consolidar. E vejam que nós começamos aqui na Justiça do Trabalho a utilização do PJE em 2012, e somente em dezembro de 2013 foi editada a Resolução 185 do CNJ, disciplinando a tramitação do PJE nos órgãos do Poder Judiciário. Eu não posso deixar de lembrar que o PJE ele foi construído dentro da Justiça do Trabalho como o que eu costumo dizer que a gente fez os trilhos do PJE enquanto o trem passava por cima. E o PJE ficou durante muito tempo uma interface muito pobre, né? Rubem mencionou aí, né, que o nosso ESAMP era muito melhor, e outros tribunais também possuíam ferramentas melhores do que o PJE na época da implantação, que causou muita resistência, mas a gente ainda tem alguns tribunais que resistem ao PJE, embora o CNJ venha pressionando, né, e cobrando a utilização do PJE e vedando o aprimoramento de ferramentas fora dele. E eu costumava brincar dizendo que o PJE precisava melhorar muito para ficar ruim. Hoje ele já está ruim, né? Eu acho que ele está bem melhor do que o que era antes, mas ele ainda pode avançar muito mais. E proximamente nós vamos ter grandes modificações nele, de interface, de usabilidade. E quem conhece um pouquinho mais de informática sabe que o potencial que o PJE tem é muito grande. A gente está ainda apenas arranhando a superfície do iceberg. Bom, como todos nós sabemos, né, a partir do início do ano de 2020, com a pandemia da Covid-19, houve uma grande aceleração das tecnologias digitais, né, por necessidade do momento em que nós estávamos vivendo, né, a justiça fechou, paramos de fazer audiências, enfim, de frequentar os fóruns, e havia necessidade de se encontrar algum mecanismo para poder permitir a volta ao trabalho. Começamos a editar as normas, né, normas internas, normas da justiça do CSJT para a Justiça do Trabalho, do CNJ para regular a atuação das justiças em geral, e coincidiu que o ministro Fux tomou posse como presidente do STF e do CNJ em setembro de 2020. E aí ele apresentou, naquela época, né, na ocasião da posse no CNJ, o que ele chamou de 5 eixos da justiça. E aí estão destacados os 5 tópicos, eu vou me ater principalmente aos itens 2 e 4. Esse item 2 aí, a promoção da estabilidade do ambiente de negócios para o desenvolvimento nacional, em que pese possa parecer estranho, ele está intimamente relacionado com o tema da nossa fala agora. O que é isso, né? O que é essa promoção da estabilidade do ambiente de negócios? São medidas destinadas à desburocratização do Poder Judiciário e focadas na realidade de uma prestação jurisdicional eficiente. E ela está subdividida em alguns itens, dos quais eu destaco a modernização dos serviços prestados pelo Judiciário e oferecidos à sociedade, redução do tamanho físico ocupado pelo Poder Judiciário, redução de procedimentos e simplificação dos processos, né, o que a gente vem tentando e buscando a todo tempo, né, com as centralizações de execução, com a permissão do uso das notificações dos meios digitais para cumprimento de decisões, e essa questão da redução do tamanho físico ocupado pelo Poder Judiciário é um item muito importante, e essa imagem que Rubem escolheu para iniciar a fala dele bem ilustra isso, né? Nós tínhamos um grave problema na Secretaria das Varas, que era relacionado ao espaço que os processos ocupavam. E aí eu comecei a trabalhar no tribunal, mencionei aqui, no arquivo, né, e o arquivo do tribunal sempre viveu o caos, né, por falta de espaço, processos e mais processos chegando todo dia, e eles ficavam empilhados, muitas vezes sem ordenação, ordens de desarquivamento, de processos levavam às vezes mais de 1 ano para ser cumpridas,
porque simplesmente não se achavam os processos, né, tamanha era a desorganização e tamanha era a quantidade de processos que o nosso tribunal abrigava. Então, hoje, com a digitalização dos processos e com a possibilidade de realização de audiências e de atendimentos pelo meio digital, as varas do trabalho, ou o espaço físico do Poder Judiciário como um todo, pode ser reduzido e reduzido drasticamente. O outro eixo que o ministro Fux trouxe foi o da Justiça 4.0 e promoção do acesso à justiça digital, que propõe o diálogo entre o real e o digital para o incremento da governança, da transparência e da eficiência do Poder Judiciário, com efetiva aproximação com o cidadão e redução de despesas, né? Se você tem uma redução do espaço físico, pelo menos do espaço físico necessário para o funcionamento da justiça, né, a economia, né, que isso causa, inclusive com o teletrabalho, é gigante, em termos de energia, de água, de aluguel, de transporte. Enfim, nós experimentamos aí uma redução bastante grande das despesas de custeio do tribunal no ano passado, e nesse ano também. Isso é um aspecto que se pode considerar positivo, né, porque nós não voltaremos mais à situação anterior, né. Na minha concepção, a gente está experimentando agora uma aceleração daquilo que ia acontecer de qualquer jeito, né, mas talvez a gente tenha avançado 10 ou 20 anos nesses 2 anos agora, né, 1 ano e tanto de pandemia. Então, a Justiça 4.0, ela está calcada também em alguns subitens, né, que é a criação do juízo 100% digital, ampliação da audiência telepresencial, o projeto Cumprimento Eletrônico de Ordem Judicial, com extinção da carta precatória, com a sua eliminação, ou com sua redução, pelo menos ao máximo, né, a implementação do domicílio digital, que vai permitir a intimação digital das pessoas físicas e pessoas jurídicas. Isso vai representar um avanço muito grande nas notificações, nas citações, né, quando esse domicílio digital já estiver funcionando. Nós temos a nova plataforma digital do Poder Judiciário, que é o PDPJ-BR, que está tratado na Resolução 335, que nós vamos abordar em breve. Temos o projeto de uso de videoconferência e de aplicativos de mensagens instantâneas, que também, quando vier, né, quando vier, pelo menos esse projeto de uso de aplicativo de mensagem instantânea, também vai facilitar bastante o andamento processual, embora normas esparsas, inclusive no nosso tribunal, já permitam que se faça a notificação por essa via. Aí entramos na Resolução 335, né, que foi a resolução editada pelo CNJ em setembro de 2020 e criou a plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, instituindo a política pública para a governança e a gestão dos processos judicial eletrônico, e integra os tribunais do país com a criação da plataforma PDPJ-BR, e mantém o sistema PJE como sistema de processo eletrônico prioritário do Conselho Nacional de Justiça. Então, o CNJ está sempre prestigiando e incentivando a adoção do PJE. A PDPJ-BR, ela tem alguns objetivos, né? Eu vou destacar aqui alguns que eu considero mais importantes, né? Integrar e consolidar todos os sistemas eletrônicos do Judiciário brasileiro em um ambiente unificado, implantar o conceito de desenvolvimento comunitário, no qual todos os tribunais contribuem com as melhores soluções tecnológicas para aproveitamento comum, institui plataforma única para aplicação de disponibilização de aplicações, microserviços e modelos de inteligência artificial por meio de computação em nuvem, e ele está lastreado em algumas soluções, que envolvem os seguintes conceitos, dentre outros. O processo eletrônico em plataforma pública, que é o que a gente já usa, o PJE, a computação em nuvem, a autenticação uniformizada, segurança da informação, que é uma coisa extremamente importante, né, quando nós estamos lidando em um ambiente que guarda inúmeras informações, né, de diversas pessoas, centenas, milhares, milhões de pessoas, uso de ferramentas de aprendizado de máquina, o machine learning, né, e a inteligência artificial,
automação de atividades rotineiras. Em um dos encontros preparatórios, né, das reuniões preparatórias para o encontro da Magistratura Nacional, o ministro Fux narrou que criaram um algoritmo que em 5 segundos conseguiu fazer trabalho repetitivo que 100 pessoas levariam para fazer em 8 horas de trabalho. Então, isso bem exemplifica aí o poder, né, que o algoritmo tem, que essa automação tem. E aqui eu estou comentando isso sem fazer nenhum juízo de valor. Não quero dizer que isso é bom ou que é ruim, apenas que é a realidade que estamos enfrentando e que vamos enfrentar nos próximos anos. E aí tem também, né, como elemento do PDPJ-BR, o incremento da robotização e técnicas disruptivas de desenvolvimento de soluções. Se isso já está causando, né, no mundo do trabalho, que nós estamos vendo aí, né, com a chamada economia de plataforma, né, ou economia de bico, ou outro nome que se deu, uberização, isso também está aí proposto, né, para poder começar a valer dentro do Poder Judiciário. E aí temos que nos preocupar, né, não apenas no âmbito das relações de trabalho, como também no âmbito interno do Poder Judiciário, o que é que isso vai significar e como é que a gente vai adequar essa realidade com a proteção em face da automação, previsto no artigo 7º, 27 da Constituição. O projeto PJE, coordenado pelo CNJ, está em estado avançado, né, de desenvolvimento, é mantido e aprimorado pelo CNJ, é o artigo 15 dessa resolução, e ele promove aplicações, módulos e microserviços, em especial PJE, por meio do conceito de nuvem nacional, para todos os integrantes da rede do Poder Judiciário Nacional que já utilizem ou pretendam utilizar a solução em nuvem, na qual estarão centralizadas todas as bases de dados, documentos e aplicações. Bom, então alguns podem estar perguntando, né, quem não sabe ainda o que é essas aplicações em nuvem, né? Então tá aí, ó, para quem não sabe, são essas nuvenzinhas aí no céu. Não é isso não. É isso aqui, ó. A computação em nuvem refere-se às tecnologias que permitem a distribuição de serviços de computação e o acesso online respectivo, sem a necessidade de instalar programas ou de armazenamento local. É basicamente isso aí que significa a computação em nuvem, né, que nós ouvimos todo dia. Por não ser necessária a instalação de programas ou armazenamento de dados locais, o conceito originário do inglês cloud computing faz alusão a uma nuvem. E onde ficam armazenados os programas e os dados, né? Também não sei se todos sabem, mas você pode ter ambiente de nuvem utilizando computadores simples, né? Até o computador que você usa em casa pode compartilhar arquivos, né? Então ele pode funcionar em nuvem. Tem aí à esquerda um storage, né? Algumas pessoas têm esse equipamento em casa, ele também fornece serviço de nuvem, né? Você consegue acessar o que está ali pela internet de qualquer lugar do mundo. À direita aí é a sala da nossa sala cofre, do TRT5, né? A sala real do ambiente onde estão guardados, né, os equipamentos que dão a infraestrutura para o funcionamento do tribunal, né? Então, ali o nosso tribunal fornece diversos serviços em nuvem. PJE é um exemplo, né? O Audi 4.0 também roda a partir daí, tudo que é gravado, tudo que é arquivado, está aí nessa sala cofre e é o que permite que nós trabalhemos de casa hoje remotamente, né? Então, a computação em nuvem, ela promoveu um grande avanço, né, na usabilidade, né, dos computadores, dos sistemas digitais. E grande parte, além dessas salas cofres privadas, né, nós temos aí hoje grandes data centers. Aí é o exemplo de uma foto desses data centers, né, com milhares de máquinas rodando, né, esses ambientes, eles são extremamente rigorosos com questão de climatização, porque a quantidade de calor que essas máquinas geram é gigante. Aí eles têm redundância de energética com geradores, segurança
muito avançada para acesso, tanto em nível físico quanto em nível digital. E você tem aí grandes empresas hoje fornecendo esses ambientes, né, de trabalho em nuvem, né? O Amazon, para quem não sabe, né, que começou vendendo livro, hoje é uma empresa gigante, e ele tem o serviço AWS, né, que fornece computação em nuvem para diversas empresas no mundo todo. Nós temos o Azure da Microsoft, a IBM também. Hoje a gente conhecia a IBM como fabricante, né, de computadores, hoje ela não fabrica mais, ela fornece serviços digitais e também tem seu serviço de nuvem também, contratado por empresas. E existem diversos outros, né, diversas outras empresas que funcionam dessa maneira e que vendem esse tipo de serviço o mundo afora. Apenas para vocês terem noção do que é essa infraestrutura de rede, esses data centers hoje em termos mundiais, eu selecionei aí essa empresa, né? Na verdade, ela é um REIT, estate, né? Sediado nos Estados Unidos, e cada ponto desse aí é onde ela tem data center próprio, né? Vocês podem ver aí pelo mapa que essa empresa possui 2 data centers aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e teoricamente ela poderia fornecer até o serviço de nuvem nacional, que a resolução 345 fala, né, 335 do CNJ fala, né, que tem que ser nuvem nacional, ela tem que estar arquivada em ambiente nacional. Então, essa empresa fornece isso, e apenas para vocês terem ideia do que que essa computação em nuvem significa hoje, em termos mundiais, apenas essa empresa aí, e existem dezenas delas nos Estados Unidos, ela tem hoje o equivalente à estrutura dela, né, avaliada em 64 bilhões de dólares. Apenas para efeitos de comparação, para quem faz investimento aqui no Brasil em fundos imobiliários, apenas esse REIT aí vale mais do que todos os fundos imobiliários listados em bolsa aqui no Brasil. Apenas uma empresa de data center, né, especializada em data center. É interessante também para registrar que os data centers hoje são responsáveis pelo consumo de cerca de 3% de toda a energia produzida no planeta, algo em torno de 1.000 terawatts-hora, né, que esses ambientes controlados aí exigem. Para quem gosta também de criptomoeda, né, o Bitcoin hoje consome cerca de 13% desse montante. É também uma demanda energética gigante para poder essas criptomoedas que funcionam com base em blockchain rodarem, né? Elas exigem uma quantidade enorme de computadores trabalhando ao mesmo tempo, e tudo isso a gente pensa, né, que isso significa a preservação da natureza, né, porque a gente utiliza menos papel, mas a quantidade de carbono, né, que é liberada na atmosfera para produzir energia, para alimentar esses data centers todos e esses computadores que rodam os blockchains, é uma coisa gigante. Então, há também um impacto ecológico da transformação digital. Bom, em seguida nós temos a Resolução 345, né, que trata efetivamente do juízo 100% digital, e ela autoriza a adoção pelos tribunais das medidas necessárias à implementação do juízo 100% digital no Poder Judiciário e em seu âmbito. Todos os atos processuais devem ser praticados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores, nossa conhecida internet. Então, no ato do ajuizamento do feito, a parte ou seu advogado deverão fornecer o endereço eletrônico, linha telefônica móvel celular, sendo admitida a citação, a notificação e a intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos dos artigos 193 e 246, inciso 5º, do Código de Processo Civil. A escolha pelo juízo 100% digital é facultativa e é exercida pela parte reclamante ou pelo autor, né, quando ele propõe a ação, sendo facultada também a parte demandada opor-se a essa opção até o momento da contestação. Essa resolução, quando ela foi editada da primeira vez, né, quando ela foi publicada em outubro de 2020, ela continha diversas inconsistências, e aí, em março de 2021, ela sofreu alterações,
Uma delas foi para tratar especificamente do processo do trabalho, né? Então, ela prevê que a empresa ou reclamada, a parte reclamada, pode se opor à escolha até a primeira manifestação do processo, salvo no processo do trabalho, em que essa oposição deverá ser deduzida em até 5 dias úteis, contados do recebimento da primeira notificação. Então, se a empresa é notificada e ela não se manifesta em 5 dias, presume-se que ela concordou, né? E uma vez adotado o juízo 100% digital, as partes poderão retratar-se dessa escolha por uma única vez, então a parte não pode ficar indo e voltando, e até a prolação da sentença. Significa que, depois da sentença, o processo não volta mais à fase anterior, ele vai seguir 100% digital até o fim, sendo que, se houver retratação e o processo deixar de ser 100% digital, todos os atos processuais praticados ficam preservados. André, antes de você passar para o próximo slide, Léa está pedindo aqui no chat para, por favor, você voltar um pouco o slide anterior. Esse aqui ou esse? Hein, Léa, é esse aí? É o outro, né? Não, o outro, rapidinho, só para... Aí, só para fazer o registro. Léa, eu vou disponibilizar isso para a escola, viu? Não precisam anotar quem não quiser, não, que eu passo para a escola, quem quiser, a escola distribui, tá bom? Então tá bom. Para a gente entender nesse contexto agora, também fiquei na dúvida. E essa retratação tem que ser como um acordo, André? Não. A retratação é ato unilateral. A parte contrária não precisa autorizar, mas a resolução, eu não estou destacando aqui, mas a resolução ela permite, inclusive, que as partes façam negócio processual. Ainda que o juízo não seja 100% digital, elas podem negociar que parte do processo seja 100% digital, por exemplo, né? Mas não precisa de concordância, não. Uma vez recusado, o processo sai e ele segue pela via normal, né? Ou seja, ele deixa de tramitar pelo juízo 100% digital. Bom, aí nós temos que as varas que adotarem o juízo 100% digital, elas deverão prestar atendimento remoto durante o horário de atendimento ao público por telefone, por e-mail, por videochamadas, por aplicativos digitais ou por outros meios de comunicação que venham a ser definidos pelo tribunal, inclusive por intermédio do balcão digital, né, que é a resolução 372 de 2021, e no nosso tribunal já está implantado também. As audiências e sessões no juízo 100% digital ocorrerão exclusivamente por videoconferência, sendo que é possível, né, no caso de impedimento ou dificuldade de ordem técnica, que as partes participem por videoconferência em sala disponibilizada pelo Poder Judiciário. É o que nós temos já aqui no nosso âmbito da Justiça do Trabalho, por intermédio do SISDOV, né? Todas as salas das áreas do interior já possuem essas salas instaladas, na capital também. Por fim, nós temos a Resolução 354, que ela trata do cumprimento digital de ato processual e de ordem judicial. E essa resolução, ela regulamenta, né, a realização das audiências e sessões por videoconferência e a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, no âmbito de todas as justiças, né, trabalhista, militar, eleitoral dos estados, à exceção do STF, como sempre, né, porque o CNJ não tem ingerência sobre o Supremo Tribunal Federal. E aqui, para os fins dessa resolução especificamente, né, eles subdividem, né, em videoconferência, que é aquela comunicação à distância realizada em ambientes das unidades judiciárias, e telepresenciais, que são audiências e sessões realizadas a partir de ambiente físico externo. Então, quando todo mundo está dentro de ambiente judicial, essa resolução considera a videoconferência, e se alguém estiver fora, né, do ambiente da justiça, isso se considera uma participação telepresencial. Essa diferenciação não acontece na Resolução 345, né? Ali eles não diferenciam videoconferência de telepresencial. E a participação por videoconferência ocorre em unidade judiciária diversa do juízo, que preside a audiência ou sessão, e em estabelecimento prisional, né? Que não é o nosso caso aqui, embora a gente possa, talvez, muito raramente, ter que ouvir alguma parte presa, né? Poderia fazer uso desse mecanismo. As audiências telepresenciais são determinadas pelo juízo a requerimento das partes, se for conveniente e viável, ou de ofício,
nos casos de urgência, substituição ou designação de magistrado com sede funcional diversa, mutirão ou projeto específico, conciliação, mediação, indisponibilidade temporária do foro, calamidade pública ou força maior. Essa resolução ela foi publicada em novembro, né, de 2020, como está destacado aí, e ela causa algumas perplexidades, né, como a resolução 345 também causou. Ela tinha diversos aspectos que não eram bastante claros, né, e o CNJ atualizou depois, agora em março. Eu acredito que essa resolução 354 também carece desse mesmo problema, né? A gente fica sem entender muito bem o que é que a resolução quer dizer, por exemplo, quando diz que a audiência será designada de ofício em caso de substituição ou designação de magistrado com sede funcional diversa. Dá a entender, aparentemente, que o juiz substituto só faria uma audiência pela via telepresencial. Embora essa resolução 354, ela estabelece, né, que os tribunais devam regulamentar, né, então talvez aí esteja a ocasião para poder esclarecer esses pontos que causam alguma dúvida ou causam algum... tem alguma contradição da própria norma, e essa norma tem algumas coisas que você lê e parece que um artigo conflita com o outro. No âmbito da Justiça do Trabalho, a regulamentação não foi delegada pelo CNJ aos tribunais, foi delegada ao CSJT, e o CSJT até o momento não regulamentou essa resolução, então ainda estamos em compasso de espera para ver de que forma isso virá lá de Brasília. Então, no interesse da parte que residir distante da sede do juiz, o depoimento pessoal interrogatório ser realizado por videoconferência, na sede do foro de seu domicílio. E, salvo impossibilidade técnica ou dificuldade de comunicação, deve-se evitar a expedição de carta precatória inquiritória. Bom, a realização de audiências telepresenciais ou por videoconferência tem algumas regras, e aí eu destaco as principais, né, que é a equiparação às presenciais para todos os efeitos legais, que as testemunhas devem ser inquiridas de per si, de modo que não saibam nem ouçam o depoimento uma das outras. A gravação é obrigatória, né, com a disponibilização em repositório oficial de mídias, indicado pelo CNJ, que no caso é o PJ Mídia, ou pelo tribunal. A publicidade é assegurada pela possibilidade de participação de terceiros externos ao feito, né? Então os links de acesso têm que ser públicos e permitir a participação de terceiro, ainda que o tribunal possa exigir o cadastro prévio, a norma autoriza isso. A observância por todos os participantes da liturgia dos atos processuais, inclusive quanto às vestimentas. Esse daí também foi objeto de interferência, né, do corregedor Aloysio Corrêa da Veiga, né, em 15 de março de 2021, ele editou esse ato número 4, que, por um lado, dispensou as vestes talares durante a pandemia, ou seja, após a pandemia, quando estivermos fazendo audiência telepresencial, as vestes talares passam a ser obrigatórias novamente, mas, por outro lado, ele determina a permanência dos juízes e desembargadores em espaços físicos condizentes com a solenidade, e já está aqui nessa norma, né, na resolução 354, e acrescenta a obrigação da transmissão da imagem dos julgadores durante todo o ato, salvo justificativa plausível, né? Quero crer que tenha acontecido aí qualquer incidente envolvendo colega com a câmera desligada o tempo todo, ou em algum ambiente que não era condizente, vamos dizer, com a liturgia do ato, e ele acabou editando essa norma aí. André, tem um juiz de direito aqui na Bahia que só faz audiência com a câmera desligada. Os advogados ficam indignados e ele não liga a câmera. Pois é. No caso, na nossa Justiça do Trabalho, o Corregedor Nacional fez essa interferência, né? Porque eu quero crer que tenha acontecido algum caso pontual de problema, mas ao invés de atuar em cima desses casos pontuais, ele baixou esse ato aí, que na minha concepção até nos expõe um pouco. Mas, enfim, as partes e os terceiros interessados informarão, por ocasião da primeira intervenção nos autos, seus endereços eletrônicos para receber notificações e intimações. Nós já vimos isso, né, no Juiz 100% Digital,
e tem que manter atualizado, né, esses endereços eletrônicos, da mesma forma que era obrigado a manter atualizado o endereço físico durante todo o processo, né, sob pena, certamente, de que as comunicações enviadas para esses endereços eletrônicos, ainda que sejam antigos, sejam reputadas válidas, porque é assim com o endereço físico. E aquele que requerer a citação e intimação, né, por esse meio, deve fornecer, além dos dados de qualificação, os dados necessários para a comunicação eletrônica por aplicativos de mensagens, redes sociais e correspondência eletrônica, salvo impossibilidade de fazê-lo, né? E aí talvez incumba a unidade judiciária procurar descobrir esses dados para poder tentar notificar dessa forma. A resolução prevê que o cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por comprovante de envio e recebimento da comunicação, com o dia e a hora da ocorrência, ou por meio de certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor. O cumprimento das citações e intimações por meio eletrônico pode ser feito tanto pela Secretaria do Juízo, quanto pelos oficiais de justiça, né? Então, se tratar de um cumprimento eletrônico, teoricamente, o oficial de justiça não precisaria cumprir, porque nós estamos acostumados com a velha atuação do oficial de justiça, né, que é da porta da Secretaria da Justiça para fora, né? Agora os oficiais também praticam esses atos eletrônicos. E salvo ocultação, veja isso aqui, é interessante, ó, a norma veda o cumprimento eletrônico de atos processuais por meio de mensagens públicas. Mas, então, a contrário senso, se for hipótese de ocultação, nada impede que a comunicação se faça por meio de mensagens públicas, né? Seria uma forma aí de edital por meio dessas redes, né? Por meio de redes sociais. Bom, colegas, eu não poderia, né, terminar de expor aqui esses aspectos principais sem tratar dos normativos internos da nossa corregedoria, né? Agora já atualizado para a realização da audiência por meio da ferramenta Zoom, né? E no ato CR número 21, o artigo 7º disciplina que a realização das audiências por videoconferência não dispensa o registro em ata pelo servidor responsável dos incidentes nela ocorridos. E por que eu fiz questão de trazer isso? Porque me parece que ainda há uma certa confusão. Toda audiência, ela exige documentação. A ata que vai registrar quem compareceu, que horas a audiência começou, né? Todos os incidentes que aconteceram ali, todos os requerimentos, as ordens emanadas do magistrado, né? Expedição de ofício, intimação, enfim, qualquer providência que o juiz determine tem que estar registrada na ata, porque é a partir da ata que a secretaria vai dar cumprimento, né? Imagine se a secretaria tivesse que ouvir o áudio de uma audiência para poder saber o que é que foi decidido ali, o que é que ela tem que fazer ou não. Então, o registro documental da audiência, ele é indispensável. Aí a norma diz que o magistrado, se entender conveniente ou for da sua preferência pessoal, pode determinar a redução a termo dos depoimentos das partes e das testemunhas no curso da audiência telepresencial. Aqui é que está a faculdade, né? Então, como as audiências obrigatoriamente elas são gravadas e também obrigatoriamente esse registro tem que ir para o processo, o que se faculta é que não sejam reduzidos a termos os depoimentos das partes e das testemunhas. Então, é apenas isso que é facultativo, né? Não a existência da ata em si. E nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Resolução 105 do CNJ, de 6 de abril de 2010, o magistrado, quando do julgamento, poderá determinar que os servidores que estão afetos a seu gabinete ou secretaria efetuem a degravação, observando, nesse caso, as recomendações médicas quanto à prestação desse serviço. Então, aí é o juiz que vai julgar, no momento do julgamento do feito, é que ele pode entender que aquele caso requer a degravação por qualquer razão, e aí ele pode determinar que isso seja feito por servidor afeto ao seu gabinete. Então, eu sei que alguns colegas têm receio, né, inclusive, de que essas audiências voltem, né, os processos retornem para serem degravados pelas secretarias da vara, né? Então, as normas hoje vedam esse procedimento, a resolução 105 do CNJ expressamente estabelece de quem é a responsabilidade da degravação,
E houve um incidente, né, já depois da pandemia, que foi julgado no pedido de providência 1001-015 de 2020 pelo Corregedor-Geral, em que ele determinou que a degravação dos atos de audiência é atividade de cunho meramente administrativo, não se caracterizando como típico ato jurisdicional. Assim, no presente caso, a sua realização incumbe aos servidores do gabinete ou secretaria na instância superior, visto que a transcrição da gravação constitui preferência pessoal do relator, conforme disposto na Resolução 105 do CNJ. Então, essa hipótese aí está vedada, né? Quem tem receio disso acontecer, isso não vai acontecer. Nós temos que entender que a gente está passando por uma transformação, né? O processo está se modificando. Quando começaram aqueles projetos pilotos de gravação de audiência em áudio e vídeo, também eu fiquei bastante resistente, né? Apegado que estava na época aos depoimentos em ata, né, se vocês pegarem qualquer decisão minha com matéria fática, vão estar lá as transcrições dos depoimentos das partes e das testemunhas, eu sempre julguei dessa forma, mas já me convenci de adotar o procedimento oposto, né, ou seja, de fazer apenas referência ao que foi dito. Existem diversas técnicas que os colegas podem fazer, né, para poder evitar ter que ouvir novamente o que está ali. Eu já tinha por hábito utilizar um documento do Drive, né, compartilhado com minha assistente, e enquanto a audiência acontecia e o secretário reduzia a termos os depoimentos, eu fazia os meus próprios registros. Então, agora eu vou continuar fazendo isso quando retornar à jurisdição, talvez apenas com mais alguns detalhes, né, para poder ilustrar ou para poder melhor fundamentar a decisão, mas sem ter mais essa coisa de ficar copiando e colando o que foi registrado em registro de ata de audiência. Esses dias, trocando ideias com a colega Carla Cunha, ela me relatou que está fazendo o seguinte, ela está compartilhando esse documento do Google Drive, não com a assistente, mas com a secretária de audiência. E assim, enquanto as partes estão sendo ouvidas, né, na gravação de áudio e vídeo, a secretária faz o registro do que está sendo dito, e isso fica disponível para ela no julgamento, né? Esse é um dos caminhos. Então, também penso em compartilhar agora também, não apenas com minha assistente, mas com a secretária de audiência, a gente pode adotar essa técnica, né? Tem a questão do tribunal, se fala que o tribunal, os desembargadores vão ter dificuldade, porque terão que, teoricamente, ouvir aquelas gravações. Mas aí, colegas, eu creio que esse papel não é do magistrado, esse papel é do advogado. Ele é que tem que convencer o desembargador da mudança, né, do desacerto da interpretação dada à prova testemunhal. E para fazer isso, eu não vejo outro caminho a não ser ele fazer a degravação no corpo do recurso. Né? Se ele achar que é interessante que o que foi dito seja transcrito, né, ele pode fazer isso. Não vejo problema nenhum com relação à fidelidade dessa transcrição, porque o que quer que seja que você apresente no processo está submetido a contraditório, então a parte contrária vai ter também a oportunidade de dizer se foi aquilo que foi dito ou não, vai ter que fazer uma impugnação específica, e não basta dizer que não foi aquilo, vai ter que transcrever aquilo que ouviu da gravação, e em última hipótese, se ficar dúvida, aí sim, né, o julgador de segundo grau vai ter que ser convencido a olhar a gravação, e aí a parte que queira que ele faça isso, certamente vai apontar que aquilo aconteceu aos tantos minutos da gravação, e é muito fácil você verificar se aquilo corresponde à realidade ou não, ou se aquilo tem um condão de modificar o entendimento do magistrado de primeiro grau. Como eu não tenho a pretensão de convencer ninguém, né, eu sei que tem muito colega aí também entendendo que tem que fazer a transcrição, e a gente tem muitos tribunais que já adotam essa sistemática e eles não voltaram atrás, todos os que utilizam, pelo menos os que eu conversei, elogiam essa forma de proceder. Eu resolvi trazer aqui, vou pedir licença a vocês para ler esse trecho aqui, que trata especificamente disso, né? O resgate das provas orais envolve também, por força,
a modificação substancial dos meios de registro e documentação dos depoimentos. Decididamente, não podemos continuar a dar-nos por satisfeitos com as caricaturas, às vezes grotescas, e, na melhor hipótese, insípidas, que nos fornecem os termos datilografados, vejam bem, inseridos nos autos. A ninguém passará despercebido quão infiéis eles costumam ser na reprodução das declarações prestadas. Essa infidelidade, não há como deixar de reconhecê-lo, deve-se com frequência, pelo menos em certa medida, aos juízes mesmos, que ao ditarem o que acabaram de ouvir, que ao ditarem o que acabaram de ouvir, cedem à tentação de aprimorar os dizeres da parte ou da testemunha, substituindo-lhes o palavreado por outro título como mais próprio, suprimindo de modo arbitrário pormenores nem sempre irrelevantes, eliminando ou atenuando contradições percebidas. Semelhante proceder confirma o vetusto adágio sobre o material de que está calcado o caminho para o inferno. Adotando-o, priva-se o juiz e priva-se os órgãos a quem competirá rever a decisão de subsídios inestimáveis e insubstituíveis na valoração do depoimento assim desfigurado. Ainda quando não se incorra em semelhantes erros, aos quais o datilógrafo raramente se furta a juntar sua contribuição pessoal, a transcrição pura e simples de declarações nada revela do tom em que se expressou o depoente, da ênfase que pôs ou deixa de pôr nesta ou naquela afirmação, do tempo que gastou para responder, das alterações de voz e de fisionomia que assinalaram as respostas. Ora, tudo isso é igualmente precioso para a aferição do valor da prova, eis porque não se pode enxergar a solução plenamente satisfatória do problema no emprego da taquigrafia e da estenotipia, vejam vocês, por maior avanço que representem e confrontam com o uso até agora predominante. A própria gravação sonora do depoimento em fita magnética se permitirá ao juiz reouvir o depoente e ao julgador de segundo grau, eventualmente, ouvi-lo, não ministrará nem a um nem a outros a respectiva imagem visual. Só o videotape parece, a esta altura, prometer resultado compensador, enquanto o ilimitável progresso da técnica não nos brinda com a intervenção mais perfeita. Sabemos todos que, ante a realidade econômica da hora presente, mesmo em países de maior desenvolvimento, é puro sonho pensar na gravação em videotape dos depoimentos, como prática rotineira. Cumpre, no entanto, ter sempre em mente que é nesse sentido que devemos caminhar, por mais distante que se nos afigure a meta. Essas palavras aí estão citadas, né, agora em 2019, por Marinoni e Arenhart, e pertencem a ninguém mais, ninguém menos do que José Carlos Barbosa Moreira. Vejam bem, ele escreveu isso em 1989. Olhe como esse cidadão era verdadeiramente um gênio, né? E ele estava aqui antevendo aquilo que nós temos à nossa disposição hoje. Colegas, tem mais um adendo aí, é que a gravação, no meu modo de pensar, ela é uma segurança, e ela garante publicidade às partes, é uma segurança para o magistrado, daquilo que efetivamente aconteceu na audiência. Essa nova ferramenta que nós temos do Zoom, ela permite gravação ilimitada, então não temos que nos preocupar com a quantidade de dados que vão ficar ali armazenados, então não tem mais aquela preocupação de ficar apagando depois de fazer o upload dessas gravações para o PJ Mídias, né, para o processo. E assim, eu espero com essas palavras ter tentado pelo menos incentivar um pouco os colegas a repensar essa forma de atuar durante as audiências telepresenciais, não só agora, né, no período da pandemia, como também no pós-pandemia, que todos esperamos aconteça em breve, porque essas audiências vieram para ficar, né? Vocês estão vendo aí as resoluções que tratam da matéria, e elas são todas voltadas à regulamentação de forma perene, com exceção do juízo 100% digital, né, que a resolução prevê que após a sua implantação, o tribunal pode rever, né, pode ampliar ou pode até suprimir o juízo 100% digital, depois de um ano de implantação, né, depois de verificar os frutos da iniciativa, mas toda a regulamentação concernente à gravação das audiências, ela vai permanecer, inclusive, após a pandemia.
É isso, meus caros, muito obrigado pela paciência, e aí estou à disposição para qualquer dúvida ou para conversarmos. Muito obrigada, André, foi muito esclarecedor. É o novo, né? É o novo, não tem como a gente fugir disso. A nova realidade, até as crianças estão passando por isso. Eu vejo meu filho aqui, que sabe usar o Meet por vezes muito melhor do que eu, e ele tem 7 anos, e as coisas vão acontecendo desse jeito. É como você disse, o ano passado a gente teve uma aceleração imensa de algo que já estava caminhando para ser desse jeito. Aí a gente teve um catalisador por conta da pandemia, e agora a gente vai ter que se adaptar cada vez mais a essa nova realidade. E nessa perspectiva, eu vou lhe passar a primeira pergunta, que foi elaborada... Não, eu queria só fazer uma observação para complementar, que após o processo 100% digital, nós teremos o processo 100% digital robotizado. Já são inúmeras as iniciativas no nosso Poder Judiciário e do Poder Judiciário de outros países, no sentido de usar os robôs para classificar os assuntos, e alguns países já estão além, utilizando os famosos algoritmos para julgar processo, onde não há juiz físico. Estão tentando, primeiro, naqueles processos de menor importância, de valores econômicos, mas hoje, por exemplo, o Supremo já utiliza para classificar os recursos, e isso vai, vamos dizer assim, vai economizar a mão de obra que hoje nós utilizamos, talvez para liberar para outras atividades de pensamento, ou aniquilar todo mundo, servidor e magistrado, já que hoje é só, se é A, se é B, o resultado é X e acabou. Eu sou um pouquinho mais otimista em relação a isso. Acho que ninguém vai conseguir substituir a atividade que a gente faz, como você mesmo falou agora há pouco. Eu sinto muita saudade de ouvir os testemunhos. Eu adoro audiência também. Eu acho que boa parte dos colegas assim, se identificam com esse ato processual, e eu realmente sou otimista. Acho que pelo menos essa parte aí, na primeira instância, a gente continua, mas não tem como a gente hoje prescindir, acho que de uma triagem, algoritmo nas instâncias superiores, até porque são outros problemas que tem lá, problemas que talvez a gente não enfrente aqui hoje, no meu ponto de vista. Eu não sou palestrante não, me desculpe se eu estou tomando tempo, mas hoje a gente já tem até um CPC adaptado para isso, no sistema de precedentes, né? Então a gente já tem uma adaptação, a gente já tem um caminho sendo trilhado aí para uma resolução em massa de problemas. Vamos lá. Então, André, eu vou lhe passar a primeira pergunta, que foi elaborada por Júlio. É uma pergunta meio longa, eu vou ler aqui, ela é dividida em 3 itens. É mesmo um admirável mundo novo, e que irá impactar profundamente na nossa atuação em tempo muito reduzido, trazendo a discussão para algumas problemáticas mais concretas e que tocam diretamente com a nossa organização, aproveitando ainda da posição estratégica por você ocupada no momento. Faço algumas perguntas. 1. Ainda há sentido em deslocar juízes volantes para atender convocações curtas no interior, com dispêndio de recursos financeiros, de tempo e exposição dos juízes aos riscos inerentes a estes deslocamentos? Aí ele cita como exemplos, né? Acidentes e assaltos nas estradas. Aí tem a segunda pergunta. Você vê a possibilidade de acabarmos com a figura dos juízes volantes, lotando todos os juízes substitutos nas varas, com a prestação de auxílio eventual para convocação, por convocação para atuação exclusivamente remota? Aí a terceira. Opa, me perdi aqui, peraí. Há algum estudo da corregedoria em curso para resolver esses problemas todos? Bom, com relação à primeira pergunta, né, vou seguir, Júlio, no caminho daquilo que mencionei na minha fala. Esse caminho, né, aberto, né, por conta da trágica pandemia que nós estamos vivendo, na minha concepção, ele é irreversível. Não vejo, de fato, nenhum sentido em deslocar o magistrado, por exemplo, para fazer uma audiência de suspeição em um processo.
Já aconteceu comigo, eu era substituto e fui fazer um processo de inspeção, salvo engano, de Kátia, da colega Kátia, que estava até aqui nos ouvindo, em processo da Caixa Econômica Federal. Eu viajei para Jequié para poder fazer essa audiência desse único processo. Então, não vejo, de fato, nenhum sentido em fazer uma convocação presencial para uma hipótese dessa. Por outro lado, por melhor que seja a tecnologia digital, essas ferramentas que nós estamos utilizando, talvez com o avançar, né, com a melhoria das ferramentas ou com a capacitação dos usuários dessas ferramentas, mas eu não enxergo como essas ferramentas permitiriam, hoje, a realização de audiências com aquela quantidade de processos que nós estávamos acostumados habitualmente a ver nas nossas pautas, né? Eu não sei como é que um juiz vai conseguir fazer 18 processos, 20 processos por meio de audiência telepresencial. Pode ser que cheguemos a esse ponto, mas não me parece que hoje a tecnologia permita esse tipo de coisa. Então, eu creio que as convocações e os deslocamentos ainda continuarão a acontecer nas hipóteses que o titular esteja de férias, ou que a pauta tenha muitos processos. Enfim, não creio que suprimir totalmente o deslocamento, não creio que isso vá acontecer. Mas tenho certeza que esses deslocamentos vão se reduzir substancialmente. Inclusive porque isso, como o próprio Júlio menciona, né, é uma questão de segurança do magistrado. Todos sabemos que o deslocamento você se expõe aos riscos, né, da viagem em si. Nós nos afastamos de nossas famílias, né, nos dias que estamos fora fazendo audiência. Tem a questão econômica, né, para o próprio magistrado, que tem gastos em fazer esses deslocamentos, para o tribunal, né, para o contribuinte que paga as diárias e os custos, né, de passagem, combustível dessas viagens. Então, eu quero crer que a gente tem como utilizar essas ferramentas de forma muito boa, para melhorar a vida do juiz, para também atender os princípios de eficiência da administração pública, a contenção de gastos, e empregar esses valores com coisas mais, vamos dizer, mais necessárias para o funcionamento e para a prestação jurisdicional. Com relação à lotação dos juízes substitutos em todas as varas, hoje eu não enxergo isso acontecendo, né? Todos nós sabemos, o nosso quadro de magistrados é reduzido, não apenas porque o quadro está incompleto, mas por diversos outros fatores, né? Nós temos juízes afastados, nós temos problemas de saúde, nós temos a fase de licenças maternidades, enfim, tem uma série de eventos que ocasionam esses afastamentos e, embora seja realmente seria muito bom se pudéssemos fazer isso, mas não vejo isso acontecendo, pelo menos não a curto prazo. Eu me recordei, Júlio, ainda na época de Cláudio Brandão, ele presidindo a comissão de informática, da qual eu integrei, né, e ele, antes mesmo da implantação do PJE, com a inteligência privilegiada que lhe é peculiar, né, um gênio, uma capacidade de antever o futuro enorme. Eu me recordo perfeitamente em uma dessas reuniões, o ministro dizer que com a implantação do PJE, perdia sentido a existência de secretarias específicas para varas em que existissem mais de um juízo, né, que essas varas poderiam ser unificadas e para cumprimento, e você ter a separação apenas dos magistrados e dos processos e dos seus auxiliares. Os colegas devem ter lido, como eu também li, com bastante preocupação, a proposta de alteração da Resolução 63 do CNJ. E ali, meus caros, essa realidade que está se aproximando parece ficar evidente, né? Não sei se vocês notaram, mas a resolução começa a tratar da constituição de um gabinete no entorno do juiz.
Então, tanto o juiz titular quanto o substituto passarão a ter um assistente de juiz e um assistente de gabinete, né? Então, na minha percepção, o que o CSJT está fazendo ali é já construir essa realidade, ou seja, de colocar servidores no entorno do magistrado para cuidar da atividade fim, né, dos processos decisórios, e a própria norma prevê a possibilidade de extinção, né, de cargo de diretor de vara, como que já a possibilitar essa fusão dessas secretarias ou a criação de um ambiente virtual de cumprimento, né? Então, a coisa está começando a aparecer, a mostrar as caras, né? E isso é muito rápido. Poucas pessoas se dão conta disso, mas o primeiro smartphone que se assemelha a esse que nós utilizamos hoje, ele surgiu em 2007. Foi o primeiro iPhone, né? Então, isso tem aí cerca de 14 anos, não tem nem 15 anos. O WhatsApp apareceu em 2009, né? E quando nós paramos para pensar hoje, a gente nem se enxerga mais sem esses equipamentos à nossa volta. Eu tenho até uma séria dúvida se nós dominamos esses equipamentos ou se eles nos dominam e eles nos controlam, né? O ministro comentou na palestra que fez que estava pensando em uma determinada coisa e começou a receber propagandas, né, relacionadas àquilo. Ele disse: meu Deus, eu não posso mais nem pensar, porque se eu pensar, o celular, a nuvem, as plataformas digitais, todas elas começam a desviar pensamento, mas não é isso, não. Esses aparelhos, eles escutam o que nós falamos 100% do tempo. Não há evidências ainda de que eles nos enxerguem. Até agora, ninguém demonstrou que esses gigantes de tecnologia tenham chegado ao ponto de abrir as câmeras para enxergar os nossos afazeres. Mas, se você está próximo de um smartphone com configuração padrão, porque essas configurações podem ser alteradas, em locais extremamente escondidos, né, lógico, porque eles não querem facilitar a nossa vida, essas tecnologias, elas ouvem tudo, e aí começam, a partir desses dados, né, da Big Data, a controlar nossos desejos, nossas vontades. Então, eu acho que é um caminho irreversível, mas eu também sou otimista, viu, Silvinha? Da mesma forma que você. Eu ouvi, tempos atrás, de um colega também muito enfronhado nessa área de informática e reconhecido por essa capacidade de conhecer os sistemas eletrônicos e os sistemas que atuam hoje no tribunal e nas grandes redes tecnológicas, vaticinar que em 10 anos o juiz de primeiro grau deixaria de existir. Pelas minhas contas, 5 anos já se passaram, desde que essa conversa aconteceu. Então, se esse colega estiver certo, nós estamos a 5 anos de nossa extinção. Mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que o homem vai ser essencial, acho que a máquina ela está aí para nos auxiliar. Nós temos que ter essa capacidade de dominar a máquina e não permitir que a máquina nos domine nossos sentimentos, nossas decisões. Creio que o judiciário vai ter um papel muito importante nisso, e eu acompanho com muito interesse toda essa transformação digital. Silvinha mencionou que eu gosto de tecnologia, e realmente gosto. Desde muito cedo comecei a me envolver com programação, com computador e tudo mais, mas o meu gostar hoje é um gostar com um certo distanciamento. Os colegas não vão me ver em redes sociais, a única que participo porque não tem jeito, mas não é uma espécie de rede social atípica, é o WhatsApp, né, porque ela não é aberta ao público, só para quem está ali compartilhando, né, embora as mensagens ali não sejam privadas, porque eu acompanho nesse aspecto vamos dizer, as cabeças que dominam quer dizer, que dominam não, porque até isso hoje já se diz que
nem mesmo os maiores conhecedores do Google têm conhecimento do que se passa dentro da inteligência artificial que roda por trás do Google, que a máquina já começou a aprender sozinha, e muitos algoritmos ali, nem sequer os programadores mais preparados têm conhecimento, né? Mas se você for verificar os grandes líderes do Vale do Silício, eles procuram ter um afastamento grande, inclusive de seus filhos, das redes sociais, né? Não é à toa que para a utilização das redes sociais você tem uma idade mínima de 13 anos, que quase ninguém observa. Em alguns países, na Europa, a idade mínima é 16 anos. Existem locais que a pessoa tem que ter maior idade, porque esses sistemas novos controlam tudo, né? E se a gente começa a colocar as crianças desde cedo a fazer uso deles, a pessoa vai ter a vida toda ali, né? E esses dados que são coletados ali ficam para sempre, não se apagam nunca mais. Então é isso aí, Márcia, minha perspectiva, espero ter respondido. Tem uma pergunta feita por Viviane Ferreira, que ela é dirigida aos 2 expositores. Então, eu acho que é interessante a gente ouvir a opinião de um e de outro, começando pelo primeiro expositor, Dr. Rubem. Vamos lá. Vivi pergunta aqui o seguinte: como os expositores avaliam a competência territorial à luz do artigo 651 da CLT, com a adoção do juízo 100% digital? Será que teria sido superado a ideia de jurisdição? A ponderação é que o juízo 100% digital vai possibilitar o trabalho à distância do advogado. Eu suponho que não alterará em termos de competência. O advogado vai utilizar uma nova ferramenta para atuar de onde estiver, mas a regra processual da competência permanece a mesma, salvo melhor juízo. Eu também acompanho aí meu sempre chefe Rubem. Concordo, acho que a competência territorial ela não é desfeita pela possibilidade de você ouvir as partes à distância, salvo, né, se a gente passar a permitir que a parte escolha o juiz que vai julgar a causa dela, né? Porque a partir desse pressuposto, você pode escolher o juiz de qualquer lugar do Brasil e aquele que tem um pensamento parecido com aquilo que você quer defender no processo, e você vai poder ajuizar a reclamação ali, e nós sabemos que, ainda que se possa imaginar essa possibilidade, teríamos que garantir igual possibilidade à parte contrária, né? E isso não é possível. Então, me parece que as regras de competência territorial não se abalam com o juízo 100% digital. Obrigada. Eu tenho uma terceira pergunta aqui, feita por Murilo, mas eu penso que já foi respondida pela explanação de André, mas de toda sorte eu vou passá-la. E Murilo pergunta, pergunta para André. André, sendo obrigatória a gravação, não seria então adequado e mais célere não mais registrar os depoimentos na ata? Aliás, como já acontece em outras jurisdições, inclusive a penal? É isso aí, Murilo. Eu já disse, não sei se você não estava no momento da minha fala, quando eu tratei disso, mas eu concordo plenamente. Eu acho que é ultrapassado, diante da tecnologia que nós temos agora, ficar reduzindo o depoimento a termo. E como bem advertiu Barbosa Moreira, né, por mais que nos empenhemos em transcrever aquilo que foi dito pelas partes e testemunhas, é lógico que o que a gente escreve sai de alguma forma desfigurado, né? Por melhor que seja a boa intenção de que ele fala, né, do magistrado e também de quem está digitando, né? Ele fala em datilógrafo ainda, né? Me lembrei que eu fazia datilografia, cheguei a fazer, né? Porque quando eu queria fazer concurso público, eu tinha que fazer datilografia. Mas eu concordo, eu acho que não devemos mais reduzir os depoimentos a termo, não. Podemos utilizar o secretário de audiência para fazer as anotações, como bem sugeriu a colega Carla Cunha, que tem feito assim,
e acho que o futuro vai ser esse, né? E insisto, existe resistência, claro, porque todo novo causa uma estranheza, causa uma resistência natural, mas isso vem sendo utilizado já, como o próprio Murilo diz, em outros tribunais, e eles não pensam, em hipótese alguma, em retornar ao sistema anterior. É mais ou menos o que aconteceu com o PJE, né? Quando ele foi implantado, ele não era tão ruim quanto é hoje, né? Quero dizer, ele era muito pior, criou resistência em muita gente, né? Mas eu não conheço hoje nenhum colega que queira voltar ao processo de papel. Eu não sei se tem algum aqui me escutando, talvez possa se apresentar aí para a gente saber se ele existe. Gilmar, você, meu amigo? Eu sou nostálgico. Gilmar é analógico, tanto que ele está morando na Chapada, né? Então, assim... Eu gostava mais também, vou mentir. Você tem saudade também, Léa? Eu tenho, eu gostava. Ô, Silvia, já que... Gilmar, fazer... tem uma pergunta de Maria Elisa, aqui dirigida aos dois palestrantes. Eu posso fazer agora ou... O Rubem quer falar? Eu queria só fazer 2 observações. No tempo do processo físico, era muito comum que as crianças da casa usassem os papéis para escrever, o cachorro urinasse em cima, o gato arranhasse, tinha que restaurar os processos. Hoje isso não é mais possível. Em segundo lugar, em alguns processos do gabinete, recentemente, desde que nós passamos a trabalhar agora lá, o Ministério Público tem devolvido os autos, devolvido os autos eletrônicos onde deve se manifestar, pedindo a degravação das audiências gravadas, óbvio, entendeu? Então, isso nós estamos com uma resistência deles e óbvio que não é obrigatório que haja degravação, porque o link está disponível e o acesso está disponível no site do tribunal, no PJE. Só complementando aqui os comentários de meu amigo Gilmar, de minha amiga Léa, uma coisa é ter saudade, é o saudosismo, né? Mas, honestamente, quero crer que ninguém queira mais aquela tarefa de sair carregando volumes e volumes de processos, ou ter aquela preocupação enorme com esses processos serem extraviados, se perderem. Eu me recordo, certa feita, Gilmar, que a Andréa, nossa secretária de audiência à época, na 13ª Vara, costumava levar uns processinhos para juntar documentos, né? E foi de táxi para casa, e esqueceu os volumes do processo dentro do táxi. Pensem aí, na angústia dessa criatura, até o dia seguinte, quando o taxista voltou ao prédio do tribunal, e fez a devolução dos processos, né? Então, são coisas que eu não quero nem imaginar mais, a angústia que eu tinha quando eu transitava com o porta-mala do carro lotado de processos. A coisa foi mais traumática, né? Na verdade, ela desceu do táxi para ir no caixa eletrônico, tirar o dinheiro para pagar o táxi, e nisso o assaltante veio... Foi isso. Sequestrou o taxista e sumiu com os processos. Depois acharam o carro no outro dia e ela ficou enlouquecida, de fato. Imagine aí. Hoje, no Grupo da Matra, teve a notícia aí, né, que um advogado em Ilhéus foi preso lá porque estava retardando a devolução de autos em processos criminais, né? Então, isso também não acontece mais, né? Penso que a única vantagem realmente ainda é localizar documento no papel. Bom, André, eu vou fazer uma pergunta, se eu vier se permitir, em relação também a, já que a audiência em áudio e vídeo, a decisão, para até lembrar aí o que o Rubinho falou do doutor que dava audiência, sentença de audiência, o doutor Morgado, Voltaire... Não, também, Iguaçu, dava audiência, dava sentença logo depois... Não, tinha um que era Morgado que ditava a sentença logo depois que concluía a instrução. Dava a sentença, exatamente. O Valtésio também que fazia muito... A gente poderia fazer a sentença dessa forma? Gilmar,
teoricamente, nada impede que você dite na gravação a sentença. Mas aí, nesse caso, ela terá que ser reduzida a termo, porque as normas não facultam a não redução a termo do ato decisório em si, apenas dos depoimentos. E aí isso cai naquilo que eu falei, a ata continua sendo necessária para permitir o cumprimento do que o juiz decidiu, né? Porque se a gente for deixar uma ata gravada, imagine aí como seria para a secretaria cumprir isso. Então, teoricamente, sim, você pode ditar toda a sentença na audiência, mas depois alguém teria que reduzir essa sentença a termo e juntar por certidão a processo. Então, não vejo isso como prático, né? Ficaria muito ruim, de forma diferente, para as partes recorrerem, para a secretaria cumprir, até para executar essa sentença posteriormente. Imagine aí a mão de obra que ia ser, né? Então, a gente tem que utilizar a ferramenta, eu acho, naquilo que ela acelera e facilita. Eu acho que aí a tendência seria dificultar. Perfeito. Tem uma outra pergunta dirigida aos dois palestrantes também, feita por Maria Elisa, que pergunta o seguinte: pela resolução número 354, poderíamos determinar de ofício audiências telepresenciais em caso de indisponibilidade temporária de foro, calamidade pública ou força maior? Nesse caso atual da Covid-19, então, não haveria como as partes se negarem a fazê-la, exceto na hipótese de comprovada impossibilidade e não em simples alegações. O que vocês pensam? Olha, hoje só temos a possibilidade de fazer telepresencial. No momento que houver o retorno àquela atividade presencial que o tribunal estava fazendo, eu suponho que não haveria dificuldade em designar a audiência como telepresencial e aguardar a reação das partes. São inúmeros os mandados de segurança de quem não aceita fazer a audiência telepresencial. Mas seria uma iniciativa o juiz continuar designando como telepresencial e esperar a reação das partes. Eu concordo com o Rubem. Se nós formos analisar bem, foi a Elisa, né, que perguntou. Isso. Essa questão da realização ou não da audiência hoje está basicamente a cargo da decisão judicial. É o juiz que vai avaliar a alegação daquela parte, se o que ele está levantando como impedimento é plausível, é ponderoso e deve ou não ser acolhido, e o juiz vai decidir, de forma fundamentada, pela manutenção da audiência ou pela retirada daquele processo de pauta para aguardar a audiência presencial. Então, creio que já é assim. A parte não tem essa faculdade de escolher. Ela tem que ponderar e o juiz vai acatar ou não. Logicamente que a gente pode encontrar do outro lado dessa decisão um Rubem Nascimento dando liminares aí para poder caçar as audiências designadas, né? Mas isso faz parte do jogo, da mesma forma que nós temos autonomia para decidir, a parte tem direito de recorrer, se estiver insatisfeita, e o segundo grau tem o dever de reavaliar e nós temos que entender e respeitar. Mas quero crer que com o uso da ferramenta, né, com o passar do tempo, as próprias partes vão preferir a audiência por essa forma, né? Ela tem desvantagens, mas eu acho que as vantagens superam em muito as desvantagens. Tem até uma desvantagem que nos nossos julgamentos nas turmas, muitas sustentações são feitas por advogados de fora, ou do interior da Bahia ou de outros estados, que comentam que se não fosse telepresencial, o custo não admitiria a sustentação para a nossa infelicidade. Era justamente isso que eu ia falar. Eu tenho alguns colegas que atuam em tribunais superiores e eles relatam como isso ficou acessível para eles agora e para as partes que antes não tinham tanto dinheiro para deslocamento de advogado, e agora eles conseguem fazer o trabalho deles lá de uma forma muito mais tranquila e muito mais acessível. Interessante isso. Bem, André... Inclusive, aquela classe de advogados pautistas e que faziam sustentações corre o risco de extinção. Exatamente.
Estamos vendo isso no dia a dia, né? Eu tenho feito audiência com muitos advogados de São Paulo que não se deslocariam para cá, as empresas contratariam um pautista. E esses advogados estão fazendo audiência novamente comigo aqui. Eles lá e eu aqui na minha casa. Essa tecnologia, ela traz, né, essa facilidade, né, do acesso à jurisdição. E, de fato, muitos processos que passariam sem sustentação oral, de fato, hoje trazem mais essa etapa. E é realmente um desafio, porque se a gente pensar que cada advogado tem direito a 10 minutos de sustentação, não é isso, Rubem? E imaginando apenas 2 advogados por processo, imagine quanto tempo levará uma pauta que tenha 60 processos com sustentação oral para poder se desenrolar. Tem sessões que começam às 9 e acabam às 18, 19 horas. Isso daí é um desafio, realmente, é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar. Eu sei que já tem alguns caminhos, né, um deles é a liberação do voto, né, do relator, e aí muitas vezes o advogado desiste da sustentação, porque ele já está satisfeito com aquela decisão. Se poderia pensar em permitir sustentação gravada, né? Então, isso aceleraria as sessões. Mas a realidade, meus colegas, é que a gente vive um mundo à parte aqui no Brasil, né? Não se tem notícia no mundo civilizado de jurisdição com esse volume processual que nós lidamos aqui todos os dias como se fosse uma coisa normal, e na minha concepção não é, né? Você ter 100 processos para julgar por mês, um desembargador receber 1000 processos para julgar, ou, enfim, um ministro de tribunal superior receber 30 mil demandas, 40 mil demandas. Isso não pode funcionar em lugar nenhum, né? Enquanto a gente não encontrar esse é um desafio que eu espero ver superado um dia, né? Mas é muito complicado. Você massacrado, mas eu acho que isso é decorrência da bondade da Justiça do Trabalho em legislar, criar direitos, interpretar as leis. E se eu hoje fosse jovem, jamais seria empresário. Só o louco será empresário hoje, porque o passivo oculto no futuro vai destruir todas as empresas e todos os empregos. E a Justiça do Trabalho, já que não haverá empregado para postular perante a Justiça do Trabalho. O massacre só não vai acontecer porque a nossa reunião não é presencial. Mas aí, Rubinho, eu vou respeitosamente ousar divergir parcialmente de você, principalmente porque esse problema a qual eu acabei de me reportar não atinge só a Justiça do Trabalho, né? Isso está espalhado aí em todos os ramos da Justiça brasileira. Eu acho que o nosso problema deita raízes mais profundas. Eu acho que é uma questão de cultura também judicial, né? Aqui a gente tem essa cultura de judicializar tudo e judicializar coisas que não se tem nem como provar, mas aqui se pede até aquilo que você não tem prova, né? Buscando uma revelia, e, enfim, tem uma série de coisas aí que permeiam essa situação. Uma dessas coisas são as estatísticas, né? Porque, infelizmente, tudo hoje gira em torno de número, e parece que as pessoas se sentem compelidas a ter número para poder justificar pontuação ou reconhecimento, e quanto mais demanda você tem, mais poder e reconhecimento você tem também. E aí, nesse aspecto específico, eu uso divergir. Eu acho que essa quantidade gigantesca de demandas que nós enfrentamos em nosso país depõe todos os dias contra o nosso poder judiciário. Se nós estivéssemos desempenhando o nosso papel de outra maneira, talvez não tivéssemos que enfrentar essas milhares de demandas que se repetem diuturnamente, e nós decidimos da mesma forma, e aquelas infrações continuam a ocorrer. Mas aí já é um sonho. Eu até aproveitando a colocação de Carla e falando mais de alguma história, o problema da Justiça do Trabalho começou com o desmonte da fiscalização lá em 1991, no governo Collor.
quando acabou a atuação dos fiscais do trabalho. E hoje, devido ao que é o encargo trabalhista, o mau empregador opta por não cumprir. Ele não vai ser autuado pela infração, vai esperar a reclamação na Justiça do Trabalho. Tem uma pergunta aí de alguém. Tem Nívia, insiste aqui, André, dizendo que talvez você não tenha respondido o item 3 lá da pergunta de Júlio a respeito de, sobre se a corregedoria tem algum estudo em relação ao impacto que esse juiz 100% digital poderá ter nos volantes, nos juízes volantes. Na corregedoria não tem estudo específico relacionado a isso, porque o nosso tribunal ainda não implantou efetivamente o juízo 100% digital. A norma já está praticamente pronta, né? Está faltando agora deliberar se a presidente vai submeter isso a uma resolução do tribunal, ou se ela vai praticar o ato de referendo do tribunal. Nós havíamos recebido uma sinalização de que o CSJT regulamentaria o tema, então isso fez com que a presidência segurasse um pouco o andamento do ato em si, mas agora eu tive notícias de que não, que a ideia da presidência é publicar isso quanto antes, e só a partir, me parece, da experiência no mundo real é que a gente vai ter uma noção, né, do que é que isso vai significar. Se tivermos uma adesão maciça, né, ao juízo 100% digital, porque como nós vimos no início, né, ele é facultativo e ambas as partes têm que concordar para ele prosseguir assim. Então, acredito que só depois de algum tempo, Nívia, do juízo funcionando, que a gente vai ter condição de verificar que impacto isso vai trazer e de que forma isso vai modificar a atuação de todos, né, não apenas dos volantes, mas dos substitutos e dos titulares também. Eu estou vendo ali Maria Elisa com a mão levantada. Quer falar, Elisa? Diga aí. Bom dia a todos. Prazer vê-los aqui. Fico muito feliz. E sem me delongar muito, eu queria só acrescentar o seguinte. A minha pergunta, na verdade, foi uma afirmação. Eu entendo assim, como o Rubem falou e como você falou, André. Só que antes... não se tinha, antes dessa resolução, não se tinha, assim, qualquer outro regulamento positivo, se deixava muito à margem do que o juiz entendesse. E agora eu acho que com essa resolução, que diz que pode ser de ofício em caso de calamidade, não tem mais como o advogado ficar pretendendo não comparecer à audiência, né, com sua parte. Eu acho que agora o motivo tem que ser altamente relevante para que nós podemos adiar a audiência para uma presencial, entendeu? É isso que eu queria dizer. Foi nesse sentido que agora eu acho que com essa resolução, eu acho que a questão ficou mais positiva, inclusive para evitar esses mandados de seguranças, né, que estavam havendo. Obrigada. Tem uma pergunta de Viviane Tamburi aqui aos dois palestrantes. Como vocês entendem a questão da negociação processual quando ambos os litigantes elegem audiência presencial? Silvinha, tem uma complementação embaixo. Já acabei de ver. Essa suspensão processual negociada pelas partes para o aguardo da designação de audiência presencial ficaria limitado a 6 meses? Eu acho que vou começar a responder essa, Rubem. Eu entendo que sim. Se as partes estão pedindo a suspensão do processo para se tentar aguardar uma audiência presencial, eu não vejo como o juiz possa impor contra aquilo que as próprias partes, que são as destinatárias finais do processo, não entendo como o juiz possa ir contra isso. Agora, tem que observar a limitação temporal, né? Passado o prazo de suspensão, se as circunstâncias ainda não permitirem a audiência presencial e não exista fundamento, como bem diz Elisa, né, tem que ser um fundamento real, não é meramente a vontade da parte de não realizar aquela audiência.
Então, o juiz vai ter que fazer essa avaliação, e quando eu digo aqui o juiz, Elisa, é no primeiro e no segundo grau, porque a resolução não vai evitar os mandados de segurança. Esperemos que essa resolução evite as liminares dos mandados de segurança. Não é isso, patrão Rubem? Tem uma pergunta agora de Leonardo, que questiona o seguinte: estamos há mais de um ano com todos os processos tramitando de forma 100% digital. Tendo em vista as restrições orçamentárias, os palestrantes acreditam que no futuro a tramitação do processo pelo juízo 100% digital pode se tornar obrigatória? Está desligado esse microfone, Rubem. Pela legislação que a André explanou, é uma opção da parte, não seria obrigatória, a não ser que mude alguma coisa. Agora, o que tem é o seguinte, nós temos, além dos processos digitais, nós temos processos físicos que estão parados por causa da pandemia. Em alguns processos, a presidente do tribunal determina a digitalização para que eles possam prosseguir como no PGPE, como processo eletrônico, né? Eu queria só fazer essa observação. Nós temos aí, Rubem, por falar nisso, não é nem mais projeto, né? Vai virar uma versão nova do PJE e do Diário Oficial Eletrônico, que só permitirá a notificação por meio do PJE. Então, todos esses processos físicos eles terão que ser digitalizados, né? E futuramente, colegas, juízes que tomarem posse, né, e os advogados mais novos também, sequer terão o prazer de manusear autos físicos. Não vou ter nem ter possibilidade de ficar saudosista da existência deles. Especificamente com relação à pergunta, foi Leonardo, salvo engano, né, que fez. Eu acho que é possível, Leonardo, o processo 100% digital se tornar obrigatório, mas não acredito que isso aconteça a curto nem a médio prazo, inclusive porque isso só poderá ser implantado por opção legislativa, e aí eu falo em lei mesmo, em sentido ordinário. Não se poderia, salvo o melhor juízo, impor um juízo 100% digital por meio de resolução, como é o caso que estamos vendo agora, né, que está criando a faculdade. Giovanni pergunta aqui, com o juízo 100% digital, a movimentação da carreira será impactada? Um exercício de futurologia. É o seguinte, no momento que Gilmar Mendes, desde que foi presidente supremo, ele briga dizendo que, para a celeridade da justiça, não adianta criar varas, nem cargos de juiz, nem tribunais. Tem que produzir mais do que já existe. Com a produtividade que nós poderíamos angariar com o processo 100% digital, é possível que nós não tenhamos mais criação de varas. A carreira será impactada porque não haverá novas possibilidades de promoção com a criação de varas. Hoje a carreira já é impactada porque, por exemplo, no meu caso, que eu já tenho 10 anos que recebo o pé na cova, é um incentivo onde eu não posso deixar. Só quando alcançar a idade. Eu brinco que eu só vou sair do tribunal depois da PEC do andador, com 80 anos. E antes disso, estou aqui forte, firme, e tenho que continuar. Enquanto não abrir vaga, a carreira continua estagnada. Eu levei 30 anos para chegar no segundo grau, por uma opção minha. Agarrado na primeira instância, no que eu fazia na atividade lá de embate, com os auxiliares maravilhosos que eu recebi, como André, Mirinaide, Alexa, entendeu? Então, a carreira, antigamente também era assim, quando a Justiça do Trabalho lá atrás, 50 anos atrás, a pessoa morria substituto, aposentava substituto, não chegava nem a titular de vara. Quando chegava, por exemplo, o doutor Hélito Machado, levou 30 anos também na vara de Itabuna, até chegar no tribunal, entendeu? E eu lembro de uma polêmica, que foi uma briga, acabou no judiciário, quando a vara teve uma vara no interior, Maragogi, parece, por ali, que foi removida para Salvador. E o doutor Hilo Gugel veio como titular da vara, era uma opção que está na legislação. E foi uma briga, porque ninguém chegava em Salvador naquela época.
Eu concordo com o Rubem. Nós já estamos sofrendo diversos impactos, né, dessa transformação que estamos vivendo em todos os níveis. Acredito, sim, que não quero exercer nenhum tipo de futurologia, né, mas a gente vai ter alguma transformação na estrutura de nossa carreira. Como ela se dará, aí, não sei, só o tempo é que vai dizer. Mas, como falei antes, né, até a movimentação que se faz agora em torno da criação de um gabinete, né, para os magistrados, aponta para esse caminho. E Rubem mencionou aí a fala de Gilmar Mendes. Os colegas, não sei se tiveram a oportunidade de assistir aquela ação da Ana Matra, que questionou no Supremo o corte do orçamento da Justiça do Trabalho. Naquela época era presidente do tribunal, salvo engano, Carmen Lúcia. E houve uma espécie de ping-pong de Carmen Lúcia com Gilmar Mendes. E a fala era explícita, no sentido de que o futuro não seria a criação de varas, não seria de ampliação das estruturas do Poder Judiciário, mas que o futuro seria da eficiência, né? Ou seja, se conseguir mais, cada vez com menos estrutura, com menos pessoas. Ontem à tarde eu participei da 15ª reunião preparatória para o Encontro Nacional do Judiciário, né, e as famosas metas estavam lá novamente presentes, né, mostrando a cara. E posso dizer a vocês que, inclusive, criaram uma nova meta, aliás, minto, né, como é uma reunião preparatória, eles estão propondo uma nova meta, né, e como não podia deixar de ser, a meta que vai ser criada vai ser de impulsionar a transformação digital no Poder Judiciário. Então, para quem está achando que a coisa está indo rápido, a gente ainda vai ter uma meta que visa especificamente acelerar ainda mais esse processo de transformação. Bem, com isso vamos encerrar, porque chegamos ao nosso limite de tempo, porque temos que almoçar e depois a gente tem que voltar à tarde para as oficinas. Lembrando que à tarde, colegas, para quem chegou atrasado e não ouviu o aviso de Andréia logo no começo, tem que entrar primeiro no link geral, de que os três responsáveis pelas oficinas, as oficinas da tarde, vão fazer uma mensagem, pelo que eu entendi, e depois é que a gente vai acessar o link específico de cada oficina, de acordo com o filme escolhido por cada um, tá bom? Muito obrigada por terem permanecido até aqui. Ótimo almoço para vocês, espero vê-los à tarde. Obrigada aos palestrantes, principalmente. Sou eu que agradeço, Silvinha, muito obrigado, inclusive pela sua reconhecida simpatia, né, em conduzir aí os trabalhos. Muito obrigado aos colegas, né, que nos acompanharam até agora, e a meu eterno chefe, Rubinho, por dividir comigo aqui essa empreitada. Um abraço a todos. Eu só falei de história, de passado. Você que é o futuro e que sabe tudo sobre 100% digital. Tchau, gente. Tudo de bom. Até logo. Tchau, boa tarde. Boa tarde a todos.